Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para a reunião científica do Hospital Encore, do Hospital Neurológico, do Grupo Cora Saúde. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Matheus Camarote Laterza, que é fisiologista, é uma das pessoas que eu entendo que mais compreende hipertensão e que estuda especialmente os efeitos do exercício na hipertensão arterial. Ele tem publicações de alto impacto, inclusive na tese de doutorado dele lá ainda no começo do século XXI, ele mostrou que o efeito do exercício para controlar a pressão arterial de pacientes hipertensos nunca tratados era muito eficiente e especialmente estudando os mecanismos fisiopatológicos que causavam isso. E publicou na época, para que todos que estejam vendo essa aula possam ter uma percepção, na Hypertension, que é, assim, sem dúvida, quando a gente fala de hipertensão arterial, a Bíblia que norteia aí os estudos de todos. Então, receber o Matheus aqui hoje no nosso serviço é uma honra, acima de tudo, o Matheus com a formação acadêmica dele na Universidade de São Paulo, e depois disso, do doutorado que ele fez na época, é um grande pesquisador, na época, ele sabe disso, eu só aprendi a fazer várias coisas porque foi ele que me ensinou. Ele é muito disciplinado e nossa amizade se baseia nesse relacionamento que foi crescendo com o passar do tempo. Somos extremamente diferentes enquanto pessoas, mas somos extremamente iguais em vários ideais, em várias coisas, e é um irmão que eu tenho na vida. Então, receber você aqui hoje é uma honra especial, Matheusão. E para a gente, enquanto hospital, enquanto coordenador científico, eu agradeço demais tua presença. Então, meu amigo, fique à vontade, uma honra recebê-lo mais uma vez, e a palavra é sua, meu irmão, pelos próximos tempos que você quiser. Obrigado, Juliano. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Ainda bem que estava gravando, porque eu vou pegar esse trechinho inicial e vou, eu vou colocar no Instagram. Talvez somos diferentes, mas com valores iguais, né? Bacana isso. Então, vamos lá. O comportamento natural, fisiológico, da pressão arterial, do repouso até a recuperação pós qualquer estímulo estressor, seja mental ou seja físico, no nosso caso aqui é físico, tem dezenas de explicações, vários mecanismos aí, chegando quase a uma centena de mecanismos que eu conheço, deve ter uma centena de mecanismos que eu não conheço, e deve ter aí uma centena de mecanismos que ninguém conheça. Então, essa regulação pressórica, ela é extremamente refinada, sempre com o intuito de gerar perfusão aos tecidos. Mas é fato, independentemente desses inúmeros mecanismos, a realização do exercício físico eleva a pressão arterial. Sempre haverá elevação da pressão arterial frente a um estímulo estressor. E o quanto que a magnitude pressórica desse aumento, ela é determinada principalmente pela intensidade do esforço realizado. Intensidade essa que é muito baseada na carga metabólica. Então, o envolvimento metabólico determina o quanto que a pressão arterial se elevará quando comparado ao seu valor de repouso. Ao iniciar o período de recuperação pós-exercício, já é notado que há a diminuição metabólica de ativação, que há uma diminuição de envolvimento de esforço e, portanto, a pressão arterial começa a retornar aos seus níveis basais. O tempo que demorará para esse valor pressórico alcançar os valores de repouso, é lógico que dependerá de vários mecanismos, mas principalmente o quanto que o tecido ativo está ainda metabolicamente envolvido. Porém, algumas pessoas, elas possuem uma característica em que o valor da pressão arterial no período pós-exercício físico fica abaixo dos valores encontrados no repouso. E a esse fenômeno é dado o nome de hipotensão pós-esforço e hipotensão pós-exercício, caracterizado, na maioria das vezes, de forma assintomática.
Então, a redução da pressão arterial no período de recuperação em relação ao repouso, gerando esse benefício hipotensão pós-exercício, a ocorrência depende basicamente de um critério essencial, que seria o nível inicial da pressão arterial. Por exemplo, em pessoas categorizadas com pressão arterial ótima pela nossa diretriz brasileira de hipertensão arterial, ou seja, abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio, né, sistólica e diastólica, essas pessoas dificilmente vivenciarão esse fenômeno hipotensivo. A ocorrência desse fenômeno nessa população é muito baixa. Quanto maior for o nível pressórico, e aí a gente começa a entrar na categorização de pré-hipertensão, enfim, na hipertensão propriamente dita, a maior probabilidade de ocorrência desse fenômeno acontece. Então, o nível inicial pressórico, ele é determinante na aparição desse fenômeno hipotensivo, já que é nas pessoas com pressão mais alta que precisamos encontrar valores mais baixos de pressão arterial. E aí isso nos remete claramente ao quesito hipertensão arterial. Por exemplo, nesse trabalho que realizamos, aqui eu trago os dados de um dos voluntários da pesquisa, um homem de 64 anos, com hipertensão arterial, nunca tratado farmacologicamente. Ele veio ao laboratório, medimos a pressão arterial dele, de repouso, o colocamos em uma bicicleta ergométrica para fazer exercício físico em intensidade moderada por 45 minutos, uma única sessão. Ele fez o exercício, saiu da bicicleta, colocamos a mapa e registramos, então, a pressão arterial dele pós-esforço por um período de 24 horas. A esse dia, nós chamamos de dia exercício, aqui caracterizado pela linha pontilhada. Na semana seguinte, ele volta ao laboratório, medimos a pressão arterial, colocamos na bicicleta ergométrica, sentado. Ele não pedalou, não fez exercício, passou 45 minutos nessa posição ingrata, aí ficar sentado na bicicleta sem pedalar, saiu da bicicleta e colocamos a mapa e, mais uma vez, por 24 horas, tivemos o registro pressórico dele. E a esse dia nós chamamos de dia controle. Então, é o indivíduo controle dele mesmo, numa situação exercício e num dia sem exercício. E aí podemos notar nessas duas primeiras linhas que categorizam a pressão arterial sistólica, que no dia em que ele fez exercício físico, a pressão arterial ficou sempre, ao longo das 24 horas, abaixo dos valores encontrados no seu dia controle. E esse fenômeno também é observado aqui para a pressão arterial diastólica, mostrando que o efeito hipotensor existiu principalmente ali porque o nível inicial da pressão arterial era elevado, caracterizando aí a hipertensão arterial. Uma próxima pesquisa que realizamos foi ver se esse fenômeno acontecia em pessoas com hipertensão arterial, agora tratadas do ponto de vista medicamentoso. Então, pessoas também aí numa faixa etária que a grande maioria estava acima de 60 anos, todos com hipertensão e tomando as suas medicações aqui, respectivamente. E num protocolo semelhante ao anterior, eles vieram ao laboratório, fizemos exercício um dia, medimos a pressão arterial por 60 minutos no período de recuperação e voltaram depois em outro momento e não fizeram exercício físico, mas também registramos a pressão arterial por 60 minutos, ou seja, dia exercício e dia controle. A grande diferença em termos de estímulo de esforço do anterior é que o anterior era aeróbico e esse daqui nós fizemos um exercício físico resistido, baseado nessas praças que existem espalhadas pelas cidades do Brasil inteiro, praças, na minha opinião, na grande maioria das cidades, subutilizadas. Nós realizamos, então, um circuito de treinamento resistido com eles e, enfim, medimos a pressão arterial.
A bolinha preta, a bolinha cheia, representa o dia que ele não fez exercício, a bolinha branca, o dia que ele fez exercício, ao longo de 1 hora de recuperação. E aí a gente pode notar que a pressão arterial sistólica, quadrante da esquerda, e diastólica, quadrante da direita, sempre esteve abaixo nesses 60 minutos de medida da pressão arterial em relação ao dia controle. Então, é notório entender que para os pacientes com hipertensão arterial é fácil demonstrar o efeito agudo do exercício físico, esse fenômeno hipotensivo. Interessante agora seria pensar o que a sequência desses estímulos de exercício físico poderia causar cronicamente nessas pessoas com hipertensão arterial. Então, nós realizamos um estudo em que selecionamos pacientes com hipertensão arterial, virgens de tratamento medicamentoso, e o randomizamos em 2 grupos. Um grupo que realizaria treinamento físico, um grupo que não realizaria treinamento físico, e ainda tinha um grupo aqui de pessoas com normotensão. O treinamento físico não foi nada inventando a roda, treinamento físico aeróbio por 4 meses, 3 vezes por semana, ao longo de 40 minutos por sessão, em intensidade moderada. Após esse período de treinamento físico, gostaria de salientar aqui que vocês pudessem decorar a diferença, o delta, a mudança de pressão arterial do grupo treinado, passando em média de 145 para 130 milímetros de mercúrio na sistólica e de 94 para 84 milímetros de mercúrio na diastólica. Ou seja, para esse grupo, o treinamento físico normalizou a pressão arterial. Dos 11 indivíduos, 9 puderam experimentar essa normalização pressórica. No grupinho que não se envolveu com treinamento físico, o grupo controle, os valores pressóricos, nada aconteceu. E no grupo normotenso, a mesma coisa, afinal a pressão arterial já estava ótima, não tinha por que diminuir. Numa sequência, a gente quis então entender o que o treinamento físico, o que a atividade física poderia provocar em pessoas agora que estão fazendo uso de medicação, e a gente foi estudar logo uma categoria chamada hipertensão arterial resistente, que apesar de não ter dados epidemiológicos tão precisos, mas que a gente já sabe que está mais ou menos aí a 9 a 10% de todos os pacientes com hipertensão arterial, dentro dessa subcategoria chamada hipertensão resistente. São pessoas que tomam quase todas as classes farmacológicas possíveis para ter controle, ou mesmo assim não conseguem ter controle da pressão arterial. Eram 28 pacientes com hipertensão resistente, todos ali numa faixa etária de 60 anos, de ambos os sexos, tomando em média 4 classes farmacológicas, tinha pacientes aí tomando 7 classes farmacológicas. Dividimos esses pacientes em uma categoria de grupo ativo e sedentário. Para considerar fisicamente ativo, a pessoa tinha que realizar pelo menos 3 vezes por semana, 2 horas por semana de exercício físico, pelo menos nos últimos 4 meses, a entrada no nosso projeto de pesquisa. O grupo sedentário claramente ficou abaixo desses valores e assim a gente considerou uma pessoa fisicamente inativa. E para essas pessoas, o exercício também foi benéfico. Então, em vermelhinho aqui, são os valores da pressão arterial sistólica, quadrante da esquerda, pressão arterial diastólica, quadrante da direita, do grupo sedentário, em azulzinho, do grupo fisicamente ativo. Então, notem que o exercício físico, a prática regular de atividade física para essas pessoas também foi eficaz, ou seja, a pessoa tem hipertensão arterial resistente, a medicação não consegue, por alguns motivos, ter sucesso no controle pressórico, mas mesmo assim, o exercício físico consegue promover redução importante da pressão arterial nesses pacientes. Vejam a diferença, quase de 20 milímetros em média aí, para a sistólica nesses pacientes. Então, é um fenômeno muito interessante, até para essa população que a gente sabe que tem
uma grande dificuldade para normalização pressórica. É lógico que todos esses dados em conjunto, não só esses, mas talvez a gente tenha aí mais de 1000 trabalhos bem feitos, compromissados, mostrando a importância do treinamento físico para esses pacientes hipertensos, que culminam hoje, por exemplo, com a nossa diretriz brasileira de hipertensão arterial, que indica, com evidência 1A, o tratamento da hipertensão mediada pelo treinamento físico, onde o treinamento físico aeróbio na pressão de consultório pode reduzir 12 milímetros de mercúrio na sistólica e 6 milímetros na diastólica. O exercício resistido, aqui muito categorizado pela musculação, quase 6 milímetros na sistólica, quase 5 milímetros na diastólica. Então, a gente já sabe hoje que o treinamento físico, hoje já faz muito tempo, né? Pelo menos uns 25 anos, que o treinamento físico é conduta não farmacológica para o tratamento da hipertensão arterial. E isso é importante porque a gente está lidando com uma categoria, talvez aí uma das patologias de maior prevalência na nossa sociedade, talvez só perdendo para o sedentarismo. Esses dados são dados publicados pela Sociedade Internacional de Hipertensão Arterial, dados mais recentes do que aqueles que constam na diretriz brasileira de hipertensão arterial. Na diretriz, nós estamos com prevalência de hipertensão ao redor de 32%, aqui nós estamos com 50% da população brasileira com hipertensão arterial. Então, a gente pode ver que esse é um estudo interessante, epidemiológico, mais de 55 países envolvidos. Eu peguei aqui, eu recortei a tabela para a gente ver aonde nós estamos. Mas o mais importante do que esse valor de prevalência é o quanto sucesso nós temos no tratamento desses pacientes. De todos os pacientes com hipertensão arterial, somente 36% conseguem ter os seus níveis pressóricos controlados. Então, quando a gente pensa que existe uma modalidade não farmacológica e que pode normalizar os valores de pressão arterial desses pacientes, a gente não pode abrir mão dela e, portanto, ser item crucial no nosso tratamento para esses pacientes. Quem sabe a gente consiga aumentar esses números. Esses números são fantásticos, né? Eles nos mostram a importância da atividade física, que já é muito bem difundida aí há séculos como uma conduta de saúde para nós. Em termos de redução pressórica, esse estudo, baseado numa coorte de Framingham, nos mostra que redução de 5 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica reduz o risco de acidente vascular encefálico, mortalidade por acidente vascular encefálico em 14% e 9% por infarto agudo do miocárdio, por doença isquêmica cardíaca. Né? 5 milímetros. Entretanto, esse estudo ele foi feito baseado num tratamento medicamentoso. Eu fico pensando nesses 12 milímetros de mercúrio, em que a nossa diretriz coloca em média que o exercício físico é capaz de reduzir a pressão arterial, o que esses 12 milímetros de mercúrio poderia fazer na redução de risco de mortalidade de origem isquêmica, encefálica ou cardíaca. Pensando ainda que os efeitos colaterais do exercício, quando muito bem aplicado esse programa de exercício físico, todos são benéficos, como, por exemplo, estabilidade da variabilidade pressórica, diminuindo de fato a variação batimento da pressão arterial, que é um fator de risco independente para a causa de morte desses pacientes, redução da pressão arterial ou normalização da resposta pressórica frente a estímulo estressor ou físico, ou até mesmo nesse estudo, do meados da década de 80, em que os autores avaliaram 47 pacientes utilizando o tratamento farmacológico para controle pressórico, submeteram esses pacientes a 3 meses de treinamento físico aeróbio com volume progressivo, e eles observaram que dos 47 pacientes, 11 foi possível diminuir a dose
ou a droga utilizada. Quer dizer, esse é um resultado extremamente benéfico para esses pacientes. E o mais impressionante é que dos 47, 24 puderam parar com o uso da medicação. Então, a gente tem praticamente aí 2/3 da amostra tendo um benefício importante, uma interferência importante da prática de exercício físico no uso farmacológico. E reduzir o consumo de remédio, a gente sabe que isso pode trazer benefícios a curto, médio e longo prazo, se não financeiramente para o governo, para as instituições públicas, como para o sujeito, além disso, os efeitos fisiológicos do remédio. Então, é lógico que esse fenômeno de poder retirar, ou vamos dizer assim, mexer na dose farmacológica do tratamento antihipertensivo, tem que ser construído de uma forma muito, muito séria, pelo menos com 3 integrantes: o médico, o paciente e o profissional de educação física ou fisioterapeuta. Tem que ter uma integração muito forte entre essas 3 pessoas envolvidas, senão não é possível alcançar esse benefício. Alguns mecanismos estão envolvidos nesse fenômeno hipotensor do exercício físico. Um deles é a normalização do estado hiperadrenérgico, característica essa de todas as doenças cardiometabólicas. Nesse estudo, esses dados é um complemento do estudo que eu trouxe anteriormente, em que a gente randomizou os pacientes hipertensos. Então, vocês já sabem que houve a normalização da pressão arterial nesses pacientes. Nós medimos a atividade nervosa simpática periférica deles por uma técnica chamada microneurografia. O Juliano é craque nessa técnica. Barrinha branca significa pré-treinamento, barrinha preta pós-treinamento. Então, houve redução da atividade nervosa simpática. Esse método é importante frisar que é um método direto da medida da atividade nervosa simpática. Então, está ali registrando de forma invasiva o que está acontecendo com a adrenalina circulante nesses pacientes. Diminuiu a ponto de ficar semelhante ao grupo normotenso e, portanto, a normalização desse estado adrenérgico. Se formos pensar, talvez a gênese da hipertensão esteja envolvida no aumento do drive simpático de forma sistêmica e que esse aumento sistêmico da atividade simpática é talvez o grande perigo para os pacientes com hipertensão arterial. Então, nós temos aí, sem a utilização farmacológica ou qualquer outra não farmacológica, treinamento físico por si, reduzindo e normalizando essa cascata adrenérgica. Outro aspecto interessante a ser notado é a estrutura vascular dos pacientes com hipertensão arterial. Eu trago esse estudo que foi realizado pela professora da USP, Lisete. É um estudo que depois já foi mostrado no ser humano. Esse daqui é feito no modelo animal, mas eu gosto muito da professora Lisete, também desse estudo aqui. Ele traz imagens muito bem, imagens didáticas para a gente entender o que está acontecendo. Esse daqui é um corte transversal do músculo sóleo, então nós temos as fibras musculares aqui, e no meio delas a arteríola, que as irriga, de um ratinho normotenso e aqui de um ratinho hipertenso. Então, a gente pode perceber que a arteríola que irriga a musculatura esquelética do ratinho hipertenso tem a sua massa muscular lisa hipertrofiada, diminuindo a luz do vaso, restringindo a passagem do sangue para o leito muscular. Característica essa de resistência vascular periférica aumentada e, consequentemente, um atributo, um alimento para o aumento da pressão arterial. Esses ratinhos, tanto esse grupinho normotenso, quadrante superior, e o ratinho hipertenso, quadrante inferior, foram submetidos a treinamento físico, um protocolo que é desenvolvido para o animal, que mimetiza o treinamento físico no ser humano. E pós-treinamento físico, nós podemos observar que no ratinho normotenso nada aconteceu,
mas que no ratinho hipertenso, a normalização da musculatura lisa do vaso, ou seja, uma reversão do remodelamento hipertensivo vascular, aumentando a luz do vaso, consequentemente diminuindo a resistência vascular periférica e justificando a redução da pressão arterial nesses animais. Muito bacana desse estudo é que esse quadrante todo ele é feito no músculo sóleo, músculo locomotor. O quadrante, esses 4 da direita, é a mesma interpretação, entretanto, é um músculo temporal, um músculo que não está envolvido na realização do exercício físico, não é um músculo locomotor, mas dá para a gente perceber, por ele ter apresentado os mesmos resultados do que o músculo locomotor, o exercício físico, então, ele passa a ser sistêmico e não local na sua musculatura ativa. Esses dois aspectos, adrenérgico e vascular, já justificam a diminuição da pressão arterial nos pacientes hipertensos quando submetidos ao treinamento físico. É lógico que a gente tem, para explicar esses dois fenômenos, um arcabouço muito grande de mecanismos envolvidos. Se são dezenas de mecanismos que controlam a pressão arterial, provavelmente são dezenas de mecanismos que nós temos para explicar os efeitos do treinamento físico na redução da pressão arterial. Agora, nada desse fenômeno hipotensivo ou dessa cascata fisiológica para a explicação da redução pressórica teria validade se a gente não conseguisse observar nos pacientes a melhora da qualidade de vida. Então, esses daqui são dados do estudo que nós fizemos com hipertensão arterial resistente, grupinho fisicamente ativo, grupinho sedentário, que em todas as variáveis que nós avaliamos pelo questionário SF36 de qualidade de vida, a qualidade de vida do grupo ativo estava superior ao grupinho sedentário. E aqui eu ressalto a vitalidade essa que nos move dia a dia. Então, é importante para o paciente também que, ao realizar o treinamento físico, ele comece a observar, já em poucas semanas, até mesmo antes da redução da pressão arterial, o aumento da sua vitalidade, o aumento do seu humor, diminuição do estresse e da ansiedade, melhorando em si a qualidade de vida total desses pacientes. Agora, o mais interessante seria se a gente pudesse caminhar numa trajetória de prevenção do desenvolvimento da hipertensão arterial. Vejam esse trabalho, que interessante, foi recentemente publicado, em que ele avaliou tempo sentado com risco cardiovascular, com vários fenômenos, vários desfechos cardiovasculares, em um grupo que permanecia menos de 4 horas por dia sentado e um grupo que permanecia mais que 8 horas por dia sentado. Esse trabalho é maior do que isso que eu estou mostrando a vocês, eu fiz um resumo do que eles têm de resultados, sugiro a leitura na íntegra desse trabalho. Eram pessoas aí, em média com 50 anos de idade, IMC de 26, que foram acompanhadas em média por 11 anos. Nós temos aí aproximadamente 60 mil indivíduos avaliados, e eles observaram que o grupo que fica com um tempo maior de 8 horas na posição sentada tem 20% mais chance de infartar, 20% mais chance de ter acidente vascular encefálico e 49% mais chance de desenvolver insuficiência cardíaca, independente aqui de vários fatores de risco, confundidores como idade, peso, se é ativo, se não é ativo, vários fatores que eles colocaram na sua análise de covariância e, portanto, mostrando que há um impacto severo do período de estar sentado, pelo menos no período de 11 anos, e o risco cardiovascular. É por isso que eu estou em pé aqui falando com vocês e não estou sentado. Num outro aspecto, se a gente pensar que o sentado era um quesito de inatividade física, nós temos, por um outro lado, que o caminhar, o andar normalmente já nos traz uma proteção importante. Nesse estudo,
avaliando milhares de pessoas, não me recordo agora o número total de avaliados, eles observaram que as pessoas que num grupo de 1.000 adultos que caminhavam pelo menos até 2.000 passos por dia, quase 22, 23 morriam. Ao contrário de quem caminhava 16.000 passos por dia, de cada 1.000 sujeitos, somente 5 iam a óbito. A gente tem aqui um patamar, então a gente tem já bem determinado aí na literatura por vários estudos que há um número mínimo de passos a serem dados por dia, equivalente a 10.000 passos diários, para a gente ter uma proteção e uma redução na probabilidade de morte. Então, se por um lado ficar sentado é ruim, andar é muito bom. E diretamente relacionado ao treinamento físico, nós temos esse estudo que avaliou, nós temos enquanto população, né? Porque eu não fiz parte desse estudo, infelizmente, quase 500.000 pessoas que foram acompanhadas por quase 9 anos, dessas quase 500.000 pessoas, 60.000 faleceram. Aqui está no eixo X o hazard rate, ou seja, a chance do fenômeno acontecer, e eles dividiram essa população em 4 grupos. Grupo insuficientemente ativo, ou seja, que não executava nenhum modelo de exercício físico. Um grupo que seguia as recomendações norte-americanas para treinamento físico resistido, muito vinculado à musculação, por pelo menos 2 vezes ou mais por semana. Um grupo que seguia as recomendações de treinamento físico aeróbio, por pelo menos 150 minutos de forma contínua, acumulada ao longo da semana de intensidade moderada, ou 75 minutos de intensidade vigorosa ao longo de uma semana. E um grupo que realizava tanto as recomendações norte-americanas para o treinamento resistido, quanto as recomendações norte-americanas para o treinamento físico aeróbio. Eles avaliaram vários desfechos, cada corzinha aqui identifica um desfecho, eu vou chamar a atenção aqui para a nossa área, que é a doença cardiovascular. Então, o grupinho insuficientemente ativo, que recebeu o risco 1 de probabilidade de morte por origem cardiovascular, basta estar vivo para recebermos o risco 1 de morte. O grupinho que realizava treinamento físico de força resistido tem aproximadamente aí risco de 0,8 em relação ao grupinho inativo. Isso significa mais ou menos proteção de 20% para a morte cardiovascular em relação ao grupinho fisicamente inativo, uma redução de 20%. Quem faz treinamento físico aeróbio, eu vou arredondar aqui, tem mais ou menos 0,65 de risco, ou seja, redução de 35% das chances de morte de origem cardiovascular em relação ao grupinho fisicamente inativo. E quem faz os 2 treinos tem mais ou menos aí 0,5 de risco, ou seja, 50% de chance a menos para a morte de origem cardiovascular em relação ao grupinho inativo. Então, somando esses estudos epidemiológicos do impacto do treinamento físico ou da atividade física, a gente já fica aí, mais uma vez, reforçando a importância disso, da prática regular de exercício físico na população. Agora, em termos de prevenção, esses dados seriam populacionais, em termos específicos da população hipertensiva, como que a gente pode prevenir o surgimento da hipertensão, eu chamo a atenção a 2 grupos que a gente tem sistematicamente pesquisado aqui dentro do grupo. É um grupo com histórico familiar de hipertensão arterial, a gente sabe que as pessoas com pai ou mãe com histórico familiar têm risco elevado de desenvolvimento da hipertensão arterial, e um grupo com pré-hipertensão, que a gente já sabe que a pessoa com pré-hipertensão é o forte candidato para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, vou mostrar alguns dados de prevenção que a gente poderia ter com essa população. Nesse estudo, nós avaliamos um grupinho de jovens separados especificamente pela presença FH+,
de pai ou mãe com pressão arterial alta e um grupinho com pais normotensos. Então, todos com suas características bioquímicas e hemodinâmicas dentro de parâmetros de normalidade. Podemos observar os valores de pressão aqui, 120, arredondar aqui, 120 por 65 milímetros de mercúrio, então todos normotensos, sem nenhum problema de saúde aparente. Nós avaliamos esses jovens frente a um exercício chamado hand grip, um exercício físico realizado de forma isométrica por uma questão de avaliação do laboratório, de outras variáveis que a gente avalia durante esse exercício físico. E nesse exercício físico a gente consegue medir o quanto de sangue está indo para a musculatura esquelética. E se a gente consegue medir a quantidade de sangue que vai para a musculatura esquelética, a gente consegue calcular a resistência vascular periférica muscular para esse indivíduo durante a realização do exercício físico. E o que nós notamos é que a resistência vascular periférica muscular para a musculatura ativa durante o exercício físico diminui durante o exercício físico, fenômeno esse fisiológico que tem que acontecer mesmo, tanto no grupinho com histórico familiar de hipertensão arterial, quanto com um grupinho de histórico, sem histórico familiar de hipertensão. Entretanto, o grupinho azul, filho de normotenso, tem redução muito maior da resistência vascular periférica em relação ao grupinho com histórico positivo, demonstrando aí que nessa população possa já existir, como um gatilho inicial da gênese hipertensiva futura para eles, uma disfunção vascular. Esse fenômeno ele é importante, uma vez que a gente realizou um estudo comparando pessoas com pai e mãe com hipertensão arterial, linha vermelha, um grupinho que só tinha pai ou mãe com histórico familiar de hipertensão, então linha verde, e um grupinho de filhos de normotensos. Então, a gente tem os dois genitores com hipertensão, um genitor com hipertensão ou a normotensão. Esses jovens fizeram um exercício físico aeróbico por 45 minutos, intensidade moderada. Nós medimos a pressão arterial, sistólica e diastólica. Na sistólica, nenhuma diferença entre eles foi observada, mas na pressão diastólica, esses indivíduos que têm pai e mãe com hipertensão arterial, mesmo sendo normotensos, a pressão arterial fica sempre em níveis superiores ao longo do exercício, quando comparado aos indivíduos com um genitor, com histórico de hipertensão ou nenhum com histórico de hipertensão. Então, já tem um impacto do número de pais ali no desenvolvimento, na resposta pressórica frente ao exercício. Isso traz uma informação importante, já que quanto maior for a resposta pressórica frente ao exercício, maior é a probabilidade de remodelamento cardíaco. Nesse estudo, eles avaliaram, por meio do exercício físico, um grupo de pessoas e separaram em tercio esse grupo em específico, pela resposta pressórica frente ao exercício físico. Então, tiveram pessoas que responderam com um valor menor do que 29 milímetros de mercúrio, um grupo de 29 a 45, um grupo com valor maior de 45 milímetros de mercúrio, lembrando que todos sempre realizaram o mesmo exercício físico. Comparando o primeiro tercio com o último tercio, nós podemos observar um modelo mais ajustado de todas as covariáveis possíveis desse estudo, que os indivíduos que respondem com a pressão arterial acima de 45 milímetros de mercúrio em relação ao repouso têm 6,4 vezes mais chance de apresentar hipertrofia cardíaca ventricular esquerda num segmento de 3 anos em relação ao grupo que tinha uma resposta pressórica abaixo de 29 milímetros de mercúrio. 6,4 significa 540% mais chance do fenômeno acontecer, desse remodelamento acontecer. Por outro lado, o que a gente pode entender como prevenção
é que nós pegamos um grupinho também de jovens com histórico familiar de hipertensão, os separamos entre filhos de hipertensos fisicamente treinados, esse FHA, e um grupinho de jovens sedentários, todos aí pareados por idade, IMC, pressão arterial. A única diferença real era a prática regular de exercício físico, que esse grupinho do histórico familiar de hipertensão arterial tinha mais ou menos 13 horas semanais de exercício físico. E isso gerou impacto na função vascular. Nós medimos a função vascular por essa técnica que eu mostrei agora há pouco, e percebemos que o grupinho, o histórico familiar, mas que submetido ao treinamento físico, tem função vascular melhor do que seu par sedentário. Ou seja, pode ser que aquele gatilho inicial de disfunção vascular esteja sendo forjado, melhorado, a ponto, quem sabe, a gente não tem essa resposta ainda, de prevenção, prevenindo o surgimento da hipertensão arterial nesse público que tem alto risco para o desenvolvimento hipertensivo. E, por outro lado, o histórico pré-hipertensão, nesse estudo nós fizemos uma revisão sistemática e notamos que 75% dos trabalhos com indivíduos pré-hipertensos submetidos ao treinamento físico demonstraram redução da pressão arterial pós-treinamento físico. Então, mesmo em candidatos severos ao desenvolvimento hipertensivo, o treinamento físico pode ter grande benefício para essa população. Por fim, vou deixar aqui para a gente bater o papo, o agradecimento ao Juliano aí, mostrando que a gente já é, como ele disse, amigo há muito tempo. Eu tinha cabelo e ele não tinha cabelo branco. Então, podemos começar a nossa conversa. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Caramba, essa foto aí, acho que não quero nem parar de compartilhar a tela, viu? Deixa eu colocar aqui todo mundo na discussão, para que as perguntas possam nascer. Acho que pode parar de compartilhar aí, meu irmão. Aí eu vou. Pronto. Muito bem. Então, agora já mostramos o passado na nossa frente. Enquanto você ia falando das Só um minutinho que eu vou mensurações, beber água escondida aqui, que você fica à vontade. criticou. É que o professor Matheus, ele está usando... Pode beber na frente, a gente não vai... Não, você criticou, pô. Não, é que a garrafa está um pouco grande, um pouco desproporcional, mas olha o tamanho. Muito bem. Teve gente que abriu a câmera lá e botou a mão na cabeça quando você bebeu nessa garrafa. Mas beleza, Amanda Oliveira especialmente. Agora, pessoal, eu acho que é difícil a gente discutir as questões e até o que me faz pensar na tua palestra, professor, é o seguinte: como é que alguém ainda consegue no consultório não recomendar exercício para essa população, ou vão mais longe ainda, vetar, por exemplo, exercício resistido? Eu acho que hoje tem tanta evidência científica que mostra o benefício, e eu fico muito triste de ver algumas pessoas, não, você tem aí... primeiro que a pressão é mal controlada no consultório, né? Então as pessoas tratam, mas quando você vai ver quem trata mesmo, você mostrou o dado, 1/3 das pessoas consegue controlar a pressão, 2/3 não controla direito, recebe a medicação e não controla. E não se coloca fortemente o papel do exercício. Há uma recomendação de boca, você tem que fazer mais, mas não se cobra isso fortemente, como se cobra a medicação muitas vezes. E eu acho que isso é o maior problema. Então, assim, na tua experiência prática, você que trabalha no hospital universitário, você que tem a interação com todo mundo aí, o quanto que na interação com os cardiologistas, Matheus, você vê o exercício sendo recomendado fortemente? Vocês são centro de pesquisa em hipertensão ou não? Como é que está sendo a sua experiência nisso, meu amigo? Pois é, todo mundo fala que é importante, né? Mas eu acho que o exercício em si, para esse quesito, eu acho que ele trafega no ponto de mudança comportamental. Isso não é um processo simples, né? Por exemplo, eu nunca coloquei um cigarro na boca. Se você falar assim, não, a partir de hoje tem que fumar 10 cigarros por dia, tal, dificilmente eu conseguirei, né? Mudar comportamento, a gente sabe que não é um processo simples. E quando a pessoa recomenda exercício físico sem assim executar, também não fica um processo simples, né? Agora, tem uma parcela que não entende os benefícios do exercício de fato, né? Acha que tomar o remédio é muito mais simples. Eu não sou contra remédio, não. Aliás, sou muito a favor do remédio, né?
Mas a gente tem que entender que existe uma manobra que pode facilitar muito o tratamento hipertensivo e, assim, há uma barreira para a execução desse treinamento físico, porque você vai falar para a pessoa, olha, é importante ser fisicamente ativo, é muito importante. Eu acredito até que haja no consultório, por parte de toda a equipe multiprofissional que assim atende esses pacientes, essa recomendação. Só que, por outro lado, existe uma sociedade com inúmeras barreiras para a realização desse exercício físico, né? Então, eu sei que não é fácil também. Se a gente for pensar no ambiente privado, ainda existe a facilidade. Se a gente for pensar em termos públicos, há uma complexidade grande. Onde eu vou realizar esse exercício físico com todo o cuidado que eu preciso, né? Então, eu entendo que existam várias barreiras além do consultório. Eu acredito que a gente tenha crescido nos últimos 20 anos em termos de recomendação ambulatorial, só que a execução não é fácil, né? Essas praças, por exemplo, que poderiam ser, não sei como que é em Goiás, né? Mas existe aí, Juliano, Existe, essas praças existe. espalhadas, né? Existe, Então, mas não está sei sempre como que é vazio. assim, né? Hã? Existe, mas fica vazio, né, cara? E não coloca um professor de educação física lá, por exemplo, para ajudar a pessoa a se engajar, né? Então, a gente, por exemplo, aqui, por meio dos residentes, a gente consegue ainda, em algumas unidades básicas de saúde, fazer o atendimento populacional, orientação bacana, e realizar exercício físico, tudo. Mas eu sei que é uma coisa ainda fora da realidade de grandes e pequenos centros, porque nem todos eles têm profissional de educação física, e aqui eu estou no ambiente universitário, né? Então a gente tem esse apelo, mas acho que o complexo mesmo é a barreira, né? E mudança comportamental, barreira e mudança comportamental. Abrir aqui para a audiência, alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Nós tivemos aí mais de 40 pessoas circulando na sala, Matheus. E aí a Vanessa abriu a câmera, eu acho que ela vai perguntar. Não, eu Juliano, só acho que Peraí. a indústria farmacêutica ela é muito forte, né, nesse quesito. Então, não se reforça, por exemplo, os efeitos colaterais que os medicamentos podem, né, ocasionar nos pacientes e aí fica complicado, né, realmente você lutar contra uma indústria tão grande assim, e o exercício que é algo gratuito, né? A pessoa não precisa, só basta o corpo e a vontade dela querer fazer, né? Então, acho que isso é uma das coisas também que acaba prejudicando a adesão do exercício físico no tratamento do paciente que é hipertenso. Assim, oi, Ivan. Oi, tudo bem, Matheus? Assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a indústria farmacêutica não tem esse viés na nossa prescrição de treinamento físico, não. Eu não acredito muito nessa interferência, assim, pelo menos na ação prática que eu desenvolvo. Eu acredito mesmo que o comportamento e as barreiras onde realizar o exercício físico estão comprometendo, de fato, a população sair do sedentarismo. A gente tem, em média, aí no Brasil, 60 a 70% da população fisicamente inativa, né? Então, não é um quesito só do hipertenso, é nacional, envolve a todos, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente melhorar nesse aspecto ainda. Maurício? professor Juliano, professor Matheus, em primeiro lugar, parabéns pela aula e muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente vê uma aula dessa, assim como as aulas do professor Juliano, dá vontade de sair treinando, né? Vontade de sair agora já treinando para evitar aí a hipertensão. Mas a minha pergunta vai em dois sentidos, que é o seguinte: não resta dúvida, diante de tudo que foi falado aí, do benefício do treinamento físico na hipertensão. É assim, não tem como questionar, né? Tá, então o que a gente tem que fazer é pôr o paciente para fazer exercício físico. Aí começou um problema, né? A gente tem aquele que está habituado a fazer e que vai continuar fazendo, e nós temos, agora eu vou até selecionar uma população aí, pessoas de 75, 80, 85 anos, que vem de uma época que não se fazia exercício físico, se trabalhava, né? O trabalho era um exercício físico, pessoas mais humildes, de trabalhadores rurais, que
exercitavam o dia inteiro trabalhando. E com a idade, com a aposentadoria, pararam de trabalhar, consequentemente pararam de fazer exercício. E é muito difícil pegar esses velhinhos, que são os mais difíceis de tratar com remédio, que já tem todas aquelas alterações de parede vascular, que você demonstrou muito bem, e a gente pegar esse velhinho agora e colocar ele para fazer exercício, porque ele geralmente precisa de alguém que leve ele até algum lugar, que acompanhe, que busque, que ensine a fazer exercício, né? E eu vejo essa dificuldade, às vezes eles têm vontade, mas é difícil de operacionalizar isso. E então, aí vai a pergunta, como é que vocês têm conduzido esses dois tipos de paciente? Aquele que não é tão velhinho, não é tão senil, mesmo tendo a idade, e aquele que é um pouco mais jovem, 40, 50 anos, 60 anos, mas que também nunca teve o hábito de fazer exercício físico. Como você bem colocou aí, a mudança comportamental. Como é que você atua para mudar esse comportamento assim no consultório, no dia a dia, no público e no privado? Esse ponto é o segredo, né? O problema é que é um segredo que ninguém sabe contar, que é adesão e aderência a um novo estilo de vida, seja ele qual for. Então, tem que ser feito um trabalho de formiguinha mesmo. A ideia, pela minha experiência, assim, isso já tem alguns relatos científicos, que se a pessoa conseguir ficar ali 6 meses, 8 meses, nesse novo modelo comportamental, a chavinha muda e ele tem a aderência a esse novo processo. Então, a ideia é insistir para que ele vença essa barreira temporal de 6 a 8 meses. Não é fácil. Muitas vezes, a inserção do psicólogo ou do psiquiatra é fundamental nesse processo, né? Eles, sem dúvida nenhuma, possuem ferramentas, estratégias que muitas vezes não, que certamente a grande maioria de nós não conhece, fazendo com que essas pessoas tenham estímulo para realizar essa mudança comportamental. Agora, baseado em tudo isso, um fator que a gente bate muito na tecla aqui, que talvez ajude, é a educação em saúde. Eu acho que esse é o grande pano de fundo para que tudo isso aconteça. É educar o indivíduo. Educar não é fácil. Talvez seja o fator de maior complexidade que nós temos. Mas se a gente conseguir educar, eu acredito que a vitória venha, né? E é educar em todos os aspectos, né? Desde letramento em saúde até o entendimento fisiológico, fisiopatológico daquela doença, né? As consequências que essa doença pode trazer. Então, o que a gente faz aqui em termos práticos é educação em saúde, parceria com o serviço de psicologia, e aí a gente consegue ter realmente uma adesão interessante, aí beirando aos 90% no nosso ambulatório desses pacientes em treinamento físico, seja dentro do hospital ou nas UBSs. Eu acho que uma coisa, falando do ponto de vista privado, Matheus, que é uma coisa que eu lido no dia a dia, colocar exercício na vida das pessoas é muito difícil. E isso eu aprendi com a prática clínica no privado, que é a seguinte: quando a gente estava no Incor, era assim, tinha que fazer 90 minutos por semana e ia. Agora, no dia a dia, para quem não tem o hábito, a gente tem que começar em doses paulatinas. Então, às vezes eu falo para ele, vamos fazer 5 minutos. E aí vou traçando um plano de intervenção em que ele vai transformar os 5, 7, os 7, 10, e quando ele vai ver, ele está fazendo meia hora. Mas isso é um processo que eu começo muito leve, porque o exercício assusta. Se você coloca o indivíduo para fazer exercício numa intensidade moderada, que a gente sabe que faz efeito, num treinamento resistido com uma carga um pouco maior logo de saída, a dor afasta o paciente. Ele vai alegar que tem uma lesão, ainda mais se for idoso. Ele não está a fim de sentir dor. Então, a gente começa muito leve com ele e vai adaptando aos poucos, como se fosse assim, vai fazer musculação com uma carga ultra leve, só para pegar a biomecânica, e eu chamo isso de pré-temporada, né? Eu começo com ele nessa abordagem que vai de 28 até 45 dias, acostumando ele a fazer exercício, e tenho como meta, em até 2 meses, chegar com ele no volume de exercício que eu acho adequado, mas eu começo muito leve, eu vou aumentando sessão por sessão, e se for idoso, nem sempre eu vou conseguir atingir os 90 minutos por semana, mas a gente tem trabalhos que mostram que o movimento já associa isso com benefício também. Então,
a gente coloca algum exercício é melhor do que nenhum exercício. Mas acho que o mais importante é ir adaptando, como qualquer hábito, dieta que funciona bem na segunda, hoje terça, pós-feriado, vai funcionar bem, na sexta todo mundo já largou. Então tem que ser nas pequenas ações, introduzindo aos poucos, do ponto de vista de clínica, comercial, isso funciona melhor do que mandar ele para academia e começar num volume muito alto. Eu sempre falo, quando eu mando para academia, eu falo, olha, é para pegar leve com ele, senão ele espana, ele vai embora. Começar leve, mas com meta e reavaliação frequente para você chegar na tua meta terapêutica de chegar a 90 minutos por semana, no mínimo, de aeróbio, por exemplo, mais 2 sessões por semana de resistido, eu já começo a achar que ele está numa meta mínima de treinamento aí para conseguir controle pressórico. Essa é a minha opinião, né? Então, Juliano, isso daí você... não vou falar que você está mentindo, né? Isso daí é o correto. Esse seu discurso chama-se periodização. E a periodização é um elemento chave da progressão ou do ganho de condicionamento físico. E dentro dessa periodização, esse processo que você começou, a gente começou um paciente agora treinando com 2 minutos. Então, é chamado de sobrecarga. Quanto que você vai dar de sobrecarga para ele? Então, se você fala para você, vai para a academia fazer, a gente espera que lá na academia esteja acontecendo isso. Se não está, opa, em algum momento a periodização não foi bem feita, né? Como você disse, ninguém quer sentir dor. Sentiu dor, parou, né? Nunca fiz nada, nunca tive dor, comecei, estou com dor, esse negócio não é para mim, não. Então, a periodização é fundamental, esse processo faz parte, né, de um bom programa de treinamento físico. Muito bem, estamos chegando ao final aqui, deixa pessoal. eu dar só uma dica, Gil. Claro, fica à vontade, professor. Já falei. Não, eu tenho usado muito com os meus alunos idosos, porque assim, eu faço acompanhamento de treinamento resistido, né? E aí, nos outros dias, eu estou ensinando eles a medirem a questão dos passos, né? Dos aplicativos. Então, todo dia, a maioria das pessoas, né? Tem até meus alunos de 80, 85 anos, eles já estão aprendendo a lidar com esses aplicativos que mede passos, né? Eles não precisam fazer nada, né? Então, chega no final, num dia que eu vou acompanhar eles exercício resistido, eu falo, vamos ver como foi o número de passos essa semana. Então, isso eles acabam, e mostra já o gráfico, né? Então, é bem algo que incentiva também. É uma dica, só. Obrigado, querido. É isso aí. Alguém mais? Bom, então, meu caro irmão... Põe no grupo aí os aplicativos, Juliano. Mando sim, mando para a sim. gente prescrever aplicativos, acho isso muito interessante, gostei da dica. Perfeito, beleza. A Vanessa estudou com a gente também na época do Encore, ela parece jovenzinha assim, mas ela já está aí com a gente há muitos anos, né? Desde 90 e pouco também, a Vanessa está no jogo. Muito bem. Então, pessoal, Matheus, muitas mensagens de parabéns aqui no chat, né? Obrigado. A presença maciça aí para a nossa reunião. Te agradecer demais a disponibilidade, eu sei que você abriu mão de outros compromissos para estar aqui, em nome da nossa amizade, e por isso eu te agradeço muito. E reforçar que no futuro você possa estar de volta com a gente, porque agrega valor sempre. Discutir fisiologia do exercício é muito importante. Matheus é editor diário da Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, hoje eu também sou, áreas distintas aí, então é legal, a gente que começou lá como estudantes, lá no século XX ainda, né, Matheus? E agora estamos aqui, né, irmão? Depois desse tempo todo ainda estamos juntos, isso é bonito. Então, são mais de 20 anos sambando carnaval aí, e isso é muito bacana. Então, Eu quem agradeço. é isso aí. Obrigado, meu amigo. Bom dia para você. Agradecer Obrigado, a todos pessoal. pela Obrigado. presença. Muitos visitantes aqui de fora, sejam sempre bem-vindos para a nossa reunião, tá, pessoal? Toda terça, às 7 horas da manhã, ela acontece. É isso aí. Obrigadão, Então, Gil. gente, bom dia aí para todos. Seguimos, vamos trabalhar. Gente, tchau, tchau. Obrigado, meu irmão. Tchau, tchau. Só reforçar aqui que o Matheus tem uma linha de pesquisa com mestrado, doutorado na Faculdade de Medicina da Federal de Juiz de Fora, que estuda efeitos do exercício nas mais diferentes populações aí. Então, quem quiser saber mais, o Matheus passou os contatos dele no começo, mas ele tem orientação de mestrado, doutorado muito forte em Minas, é uma referência para todos nós aí. E só deixar claro, quem quiser saber mais, acompanha o Matheus lá nas redes sociais, que ele pode te dar mais detalhes de como construir uma carreira acadêmica sólida. Abraço para todos, pessoal. Bom dia. Obrigadão.